Bom dia, a paz do Senhor, estão todos bem? Hoje nós vamos dar continuidade à série de Tiago, então abra sua Bíblia no primeiro capítulo da Epístola a Tiago, de Tiago. Irmãos, um dos grandes motivos que nós temos em estar fazendo essas séries de exposições bíblicas é para nos levar a um relacionamento mais profundo com a palavra. Nosso objetivo aqui é fazer você ter um contato mais aprofundado com o texto, a você se maravilhar com a palavra de Deus, se deleitar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é verdadeiramente vida para mim e para você. A palavra de Deus é fonte de sabedoria, é fonte de transformação. A palavra de Deus é o nosso sustento, é o nosso alimento. Nós devemos meditar nela dia e noite. Então, veja esses momentos como momentos de encontro com o Espírito que inspirou o autor para escrever o texto, o Espírito que está por detrás da letra. Esses são momentos onde nós temos contato com o Senhor, e por isso nós precisamos nos achegar à palavra com uma postura de coração correta, porque senão nós vamos ler somente o texto e não vamos perceber o Espírito que está falando através do texto. Nós não vamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Por isso, nesse momento, se achegue à palavra com um coração sedento, com um coração desejoso de ouvir uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? Quantos estavam aqui semana passada? Muita gente. Eu quero continuar incentivando a vocês a virem e chamarem aqueles que também não puderam estar aqui hoje para estar presente, porque assim nós vamos mergulhando cada vez mais juntos no texto sagrado. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e logo depois de olhar para si mesmo, sai e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz em tudo o que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos
e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque pela Tua palavra nós somos gerados, pela Tua vontade nós viemos a existir, a Tua palavra nos atraiu a Ti, a Tua palavra foi semeada em nossos corações, e ela está brotando uma nova vida, uma vida que ainda não vimos e não conhecemos, mas é uma vida que no nosso interior nós ansiamos conhecer, é uma vida que o mundo deseja conhecer, e eu oro para que nesta manhã, esta vida fique clara diante de nós, que nesta manhã nós possamos tocar um pouco mais na vida que o Senhor deseja que nós tenhamos. Por isso eu oro para que o Senhor encha este ambiente com a Tua vida. Encha este salão com a Tua vida. Encha este lugar com a Tua vida. Encha cada um que está aqui com a Tua vida. Nós queremos acessar uma realidade que ainda nós não acessamos. Viver o que ainda nós não vivemos. Ver o que ainda nós não vemos, nós ainda não vimos. Nós queremos ir mais profundo em Ti, Senhor. Nós queremos mergulhar neste grande oceano e nos perder de nós mesmos para nos encontrarmos em Ti nas profundezas de quem Tu és. Leva-nos a um lugar onde nós não tenhamos mais controle de nós mesmos, porque somos dirigidos por Ti, somos conduzidos por Ti. Ah, Senhor, o Senhor é tão bondoso conosco, a Tua graça e a Tua bondade transcendem a nossa capacidade de descrever. Graça sobre graça é a vida que o Senhor destinou para nós. Nós confiamos na Tua fidelidade e no Teu amor. Nós confiamos em quem Tu és. Que nesta manhã nós venhamos nos maravilhar com a Tua palavra. Que nesta manhã nós venhamos confiar mais em Ti. Que nesta manhã nós saiamos daqui diferentes. Que nesta manhã nós sejamos empoderados pelo Teu Espírito para vivermos o que ainda nós não vivemos. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de recapitular para nós percebermos esta construção que Tiago está nos propondo. Semana passada nós percebemos qual é o verdadeiro desafio da fé. Nós percebemos que o desafio da fé é não sermos como uma onda, que é levada e agitada pelo vento. A fé nos propõe esse desafio, de nós não sermos levados e agitados pelos acontecimentos exteriores. Porque muitas vezes esses acontecimentos nos tiram do lugar que Deus nos chamou para estarmos. Muitas vezes os desafios da vida, o dia a dia, nos rouba daquilo que é essencial, daquilo que é verdadeiro. E diante disso, Tiago ele vai dizer: olha, se esta é a realidade de vocês, peça sabedoria. Ou seja, para eu e você não sermos como ondas do mar, levadas por qualquer vento e agitação externa, nós precisamos de uma estrutura capaz de lidar com esses problemas. E a forma como Deus nos ensina a lidar com esses problemas é por meio das provações.
As provações da nossa vida, elas são muito proveitosas quando nós percebemos o que Deus deseja delas. Porque, meu irmão, aprovação pela aprovação não quer dizer nada. Aprovação pela aprovação não produz nada. A aprovação que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia, as dificuldades, os problemas, as agitações, elas vão ter um efeito à medida que nós, como o Tiago vai dizer no versículo 2, nós consideramos. Nós precisamos perceber o que Deus quer fazer conosco nestas situações. Nós precisamos perceber que Deus usa esses momentos de dificuldade para extrair de nós como que um bom perfume. Deus usa as dificuldades para nos levar a uma vida de maior confiança nele. Quantos de vocês, em momentos de dificuldades, não se sentem mais próximos de Deus? Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus em momentos de intensidade, de dificuldade, de provação, de lutas? Então a provação, ela tem esse caráter quando nós permitimos que Deus faça aquilo que Ele deseja em nós por meio daquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos considerar motivo de grande alegria as provações que nós enfrentamos, porque Deus está extraindo de nós o melhor. E esse melhor que Deus quer extrair de mim e de você, não é eu e você, não sou eu, não é você. O que Ele quer extrair de melhor é a vida dEle que Ele depositou em mim e em você. Ele usa as provações para a mortificação da nossa carne, para a morte do nosso eu, para que a sua vida possa florescer em nós. Quantos acompanham? Então nas situações de dificuldade, de adversidade, que nós temos a possibilidade de crescer como nunca no Senhor. Há um texto que é muito citado nos casamentos, né, nas declarações de amor, que é 1 Coríntios 13, sobre o amor. Quando nós falamos que o amor tudo crê, tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, que o amor não tem fim. Às vezes nós citamos sem perceber qual é o contexto que essas questões, elas de fato acontecem. Quando que o amor tudo crê? Quando o amor tudo crê quando há a possibilidade de nós não crermos. O amor tudo suporta quando você está passando por pressões. O amor não tem fim quando você quer dar um fim nesse amor. E a realidade do amor, ela vai poder brotar numa situação adversa, numa situação contrária, numa situação onde o amor é de fato provado. Então veja, a provação, ela tem como propósito produzir em mim e em você a vida que de fato está dentro. A vida de Deus que está dentro de mim e de você. Então nós precisamos perceber que muitas vezes nós vivemos determinadas situações com um propósito pedagógico, para nós aprendermos a nos desenvolver de formas que sem essas provações nós não viveríamos, a nós amarmos de forma que nós não amaríamos se nós não tivéssemos passado por isso, a nós nos alegrarmos com as pequenas coisas que nós não nos alegraríamos se nós tivéssemos muito. Deus traz provações para mim e para a sua vida, para nos levar a viver a vida que Ele
deseja. E Ele quer que eu e você venhamos a permitir que isso vá mudando a forma como nós enxergamos o mundo. Porque a agitação das ondas pelo vento vem para nós na forma como nós enxergamos o mundo, na forma como nós vivemos a nossa vida. É no dia a dia que nós vemos se eu sou agitado pelo vento ou não. São nas nossas reações, na forma como eu reajo à crise, na forma como eu reajo aos problemas, na forma como eu reajo às dificuldades, na forma como eu reajo aos desentendimentos, na forma como eu reajo à fechada no trânsito. É ali que eu vejo se eu estou sendo agitado pelo vento, ou se eu estou permitindo que a minha fé, que a vida que vem de Deus, dê forma à minha vida. Então veja o que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando a permitirmos que Ele mude, que a Sua palavra mude toda a estrutura do nosso ser, nos dê uma nova forma. E é por isso que Tiago, ainda no capítulo 1, ele vai citar parcialmente o profeta Isaías, quando diz a respeito do rico e do pobre. E essa fala de Tiago do rico e do pobre é um contrassenso para a nossa cultura atual. Nós podemos até entender o pobre se orgulhando, o irmão de condição humilde se orgulhando de ficar rico. Mas é difícil nós entendermos o rico se orgulhando, se alegrando, celebrando quando ficar pobre. Não é mesmo? Parece lógico para a nossa lógica atual. Nós vemos o oposto nos dias de hoje. Milionários, ricos, quando perdem o que têm, muitos tiram a sua vida. Mas Tiago diz: se alegre, se orgulhe, considere motivo de grande alegria. E aí ele vai citar o texto parcial de Isaías, quando ele vai dizer: pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Ele continua: cai então a sua flor e a sua beleza destruída, da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Ele cita parcialmente Isaías, porque Isaías vai dizer: o sol se levanta, traz o calor, seca a planta, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Ele está ecoando Isaías, e ele quer que eu e você tenhamos Isaías em mente. E às vezes, esse é um exercício que muitas vezes eu e você não fazemos. Nós lemos o texto e não percebemos as referências que o autor está trazendo ao texto. E por nós não percebermos as referências, nós não nos aprofundamos naquilo que ele está de fato dizendo. Então assim, eu quero te dar um conselho: quando você estiver estudando a palavra de Deus, não fazendo seu devocional, mas quando você estiver estudando a palavra, são coisas distintas. O estudo ele é técnico, o devocional é aquela questão do coração, da relação, da intimidade, onde eu medito num versículo e fico ali degustando aquele versículo por horas, permitindo que aquele versículo penetre no meu interior, fale no meu interior. Mas quando você estiver estudando a palavra, quando você for abrir o texto e for tentar entender o texto no seu contexto, o que o autor quis dizer, não pule as citações. Vá até o texto que o autor está citando e perceba um quadro mais amplo. Porque o que Tiago está deixando aqui implícito para mim e para você é: o que realmente importa? O que é que vai durar para sempre?
sobre o que você tem construído a sua vida. Porque essas coisas que nós vemos e que nós desejamos, elas passam, elas vão murchar, como a planta murcha e perde sua beleza. Mas o que permanece para sempre é a palavra do Senhor. Tiago está dizendo aqui para mim e para você que a palavra do Senhor é o único chão verdadeiramente sólido para nós vivermos, para nós construirmos a nossa vida. A palavra do Senhor é o único investimento seguro que eu e você podemos fazer. Se nós podemos investir em algo, nós temos que investir na palavra, porque nós temos a certeza de que não vai desvalorizar, de que na verdade vai só valorizar. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então, sobre o que nós estamos construindo a nossa vida? O que está dando forma à nossa vida? Porque muitas vezes a nossa vida tem uma beleza. As pessoas olham e veem beleza, e veem uma certa ordem, mas é a mesma ordem do vento que traz sobre as ondas. É ordeiro, é belo, é bonito, mas de repente vira uma tempestade. De repente vem uma tempestade e muda completamente a direção das ondas. De repente vem uma tempestade e muda completamente a direção das nossas vidas. Tiago está nos chamando, vamos viver pela palavra do Senhor, vamos deixar a palavra do Senhor moldar a nossa vida. Por quê? Porque foi por esta palavra que Ele nos gerou. Esta palavra que permanece para sempre, foi a palavra que Ele nos gerou. Então veja, Tiago está trazendo para mim e para você uma relação de identidade. Assim como eu e você fomos gerados pelos nossos pais, e esta gestação trouxe para nós uma identidade, Tiago está dizendo que há uma identidade em você que está relacionada com a palavra de Deus, porque pela palavra de Deus, pela palavra da verdade, você foi gerado. Então aonde está a sua identidade? Aonde está a minha identidade? A minha e a sua identidade não está no contexto em que nós nascemos. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, a sua identidade já não está mais atrelada ao seu pai e à sua mãe. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, a sua identidade já não está mais atrelada ao lugar que você nasceu, às condições que você nasceu. Se você é crente em Jesus Cristo, a sua identidade e a minha identidade está na palavra que nos gerou. Quantos acompanham? Então, se nesta palavra está a nossa identidade, nós precisamos permitir que ela dê a forma para nós vivermos. Nós precisamos permitir que ela modele quem nós somos, o que nós somos, os nossos desejos, os nossos anseios. Nós precisamos permitir que ela vá dando forma. E ele vai dizer: Ele nos gerou pela palavra da verdade, para sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Primeiros frutos. Primícias. Ele nos gerou para sermos primícias de tudo o que Ele criou. Agora, o que são as primícias? As primícias, elas são uma festa, é uma festa que Deus estabeleceu no antigo Israel,
chamada Festa dos Frutos Amadurecidos. Ou seja, sempre antes da grande colheita, geralmente semanas antes da grande colheita, haviam frutos que amadureciam primeiro. Esses frutos que amadureciam primeiro, eles eram separados e eles eram oferecidos ao Senhor no templo. O sacerdote pegava, oferecia a Deus, e esta oferta das primícias santificava a colheita que viria, assegurava que a plantação iria ser bem sucedida, a colheita seria bem sucedida. Olha o que Deus está nos dizendo através da sua palavra, que eu e você somos esses primeiros frutos amadurecidos, que a minha e a sua vida é um testemunho do que Deus vai fazer no mundo, a renovação que Ele está trazendo sobre mim e sobre você, a vida que Ele colocou sobre mim e sobre você, é a vida que Ele vai colocar em todo o mundo. Eu e você estamos vivendo o que um dia o mundo viverá. Eu e você podemos viver a vida que um dia inundará todo o mundo. Veja, nós podemos viver, está disponível para nós, nós temos o acesso, mas será que nós estamos de fato vivendo na plenitude daquilo que Deus desejou? Será que eu e você estamos vivendo na plenitude do que Deus sonhou? Há um texto nas Sagradas Escrituras que me chama muito a atenção e gera uma sensação de temor, ao mesmo tempo que de ânimo, de esperança. As Escrituras nos dizem que o rei Davi cumpriu toda a palavra do Senhor em sua geração. Olha que profundidade, olha que vida que esse homem teve, a ponto das Escrituras testemunharem de que ele viveu tudo já. Ele viveu tudo. Ele viveu tudo o que Deus tinha para ele. Imagine você chegar no final da sua vida com essa sensação: eu não deixei nada passar, tudo o que Deus tinha para mim eu vivi. Irmãos, as Escrituras não citam isso apenas como um exemplo inalcançável, mas como um padrão para que eu e você vivamos. Deus deseja que no final das nossas vidas nós tenhamos olhado para trás e visto que nós cumprimos tudo aquilo que Ele planejou, tudo aquilo que Ele sonhou, tudo aquilo que Ele desejou. É possível desenvolver uma vida que cumpra todos os planos de Deus. É possível você desenvolver uma vida que cumpra todos os planos de Deus. Então veja, nós somos os primeiros frutos. Aquilo que Deus está fazendo em mim e em você, Ele vai fazer em todo o mundo. Aquilo que o mundo anseia viver, que a criação aguarda viver, nós podemos já começar a viver hoje. Esta liberdade dos filhos de Deus, esta vida eterna. E aí agora Tiago ele vai entrar para falar como que eu e você podemos desenvolver esta vida. Como que eu e você podemos desenvolver esta vida? E esse é o grande desafio para nós, porque muitas vezes nós sabemos, nós cremos que nós temos a vida eterna, nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, mas parece que falta algo, parece que está tão perto e tão distante. Tiago vai nos mostrar como. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam
todos prontos para ouvir e tardios para falar, e tardios para irar-se. Complicou. Numa era de rede social, onde nós somos tão instigados a compartilhar as nossas opiniões sobre tudo que está acontecendo no mundo afora, o conselho de Tiago é contracultural. Sejam tardios para falar, rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quantas vezes eu e você, tomados por uma ira, queremos fazer que os outros façam o que nós julgamos ser correto? Quantas vezes no casamento o homem e a mulher discutem e palavras são lançadas, palavras essas que mais minam o relacionamento, mais afastam um do outro, porque nós temos o desejo de que o outro veja o nosso ponto, de que o outro veja que nós estamos certos, ou até mesmo por um desejo genuíno, de que você quer que o parceiro ou a parceira faça o que é certo diante de Deus. Mas Tiago está dizendo que a nossa ira é incapaz de produzir a justiça de Deus. Então ele diz: sejam tardios, sejam lentos, sejam prontos para ouvir, ou seja, tenham um coração disposto a de fato ouvir e perceber o que está acontecendo, mas seja tardio, seja lento para falar. Ele vai falar: porquanto livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Veja, olha a relação que ele está fazendo: tardios para falar, tardios para irar-se, porquanto livrem-se de toda impureza e de toda maldade. Ele está mostrando que há sentimentos no nosso interior, há atitudes nossas, há falas nossas, que a origem é a impureza, que a origem é a maldade, que eu e você podemos dar lugar nos nossos sentimentos, nas nossas falas, no nosso dia a dia, a um tipo de maldade que jamais vai produzir a vida que agrada a Deus, e que nós não podemos dar lugar ao diabo. Esse é o conselho que Paulo dá em Efésios, quando ele fala sobre a ira. Ele diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deem lugar ao diabo. Ou seja, existe uma relação na qual nós podemos dar lugar, dar espaço para que o inimigo utilize dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas falas, das nossas ações. Existem atitudes que muitas vezes nós podemos fazer que é influenciada por demônios. E talvez você já experimentou isso. Talvez um colega de trabalho seu já discutiu com você e você viu essa pessoa sendo usada pelo demônio, emprestando a boca para o Satanás. Muitas vezes somos nós, muitas vezes sou eu, muitas vezes é você. E Tiago está dizendo: olha, para evitar isso, vamos falar menos, vamos ser tardios para responder, para ter que dar a nossa opinião, vamos praticar a palavra, vamos ser obedientes à palavra da verdade. A forma como ele diz que nós podemos lidar com isso é de nós aceitarmos humildemente
a palavra que foi implantada nos nossos corações. Esta palavra é poderosa para nos salvar. Esta palavra, ela é poderosa para nos transformar. Então nós precisamos, como é que nós podemos ser tardios para falar? Como é que nós podemos desenvolver uma vida que é tardia em se irar? Como é que nós podemos desenvolver uma vida que não dá espaço para que Satanás opere através de nós? Nós temos que aceitar humildemente. Aceitar humildemente é uma postura do interior, é uma postura do coração. Nós precisamos permitir que esta palavra, que a palavra de Deus, quebrante o nosso coração, quebre o nosso orgulho. Nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus, nos prostrar diante da verdade e permitir que Ele nos mude, nos transforme. Nós precisamos enxergar que muitas vezes eu e você sofremos de uma doença. Sabe, eu já passei por algumas questões na vida, com alguns irmãos, que tiveram que enfrentar uma batalha contra o câncer. E geralmente o que eu percebo com irmãos que passam por essa batalha, eu vejo que a notícia da doença, ela é tão dura, que muitas vezes a primeira reação é tentar negar. Talvez você já passou isso com algum familiar, com algum amigo, com algum conhecido. E às vezes nós somos assim também. Quando nós somos expostos pela palavra de Deus, quando alguém ilumina a nossa vida em áreas que nós falhamos, que nós faltamos, que problemas que nós temos, comportamento errado que nós temos, pensamentos errados que nós temos, muitas vezes nós somos como essa pessoa que recebeu um diagnóstico de uma doença difícil. Nós negamos. Às vezes essa negação é até uma forma de nós tentarmos lidar com nós mesmos. Mas nós só iremos ser curados se nós aceitarmos a nossa condição e nós permitirmos sermos tratados. É isso que Tiago está dizendo. Aceitem humildemente, não resistam, assumam as estruturas de vocês, aceitem as dificuldades que vocês têm. Veja, esse aceitar não é do se acomodar, esse aceitar é de se reconhecer, é reconhecer que nós de fato falhamos, é reconhecer que de fato nós pecamos, é reconhecer que nós de fato carecemos da graça de Deus. Veja, a graça de Deus não é apenas o favor que nós não merecemos. A graça de Deus é também o poder que nos capacita a viver o que sem ela nós jamais viveríamos. Então o que nós estamos falando aqui, meus irmãos, não é de eu por mim mesmo mudar quem eu sou. O que nós estamos falando aqui é uma ação sobrenatural da graça de Deus no seu interior, para transformar quem você é, para transformar quem eu sou em uma nova criatura. Nós precisamos aceitar, como diz uma música popular, a cura do doente é se reconhecer. Então o primeiro passo para a cura é o reconhecer. De fato eu falo demais, de fato eu falo muito, de fato eu sou estressado, eu sou irado, eu perco a paciência fácil, eu sou esse cara. Eu preciso reconhecer, eu preciso aceitar humildemente, eu preciso me prostrar diante de Deus, para que a sua graça me fortifique, me fortaleça, me transforme, me limpe, me renove. Então como eu e você podemos ser praticantes da palavra?
Porque quantos de nós aqui ouvimos uma palavra no domingo e já percebemos que durante a semana nós falhamos em cumpri-la? Será que foi só eu? Então o que acontece? O que acontece é que nós, olha que interessante, nós sabemos que muitas vezes nós estamos errados, nós sabemos que muitas vezes nós estamos em pecado, e mesmo assim nós não temos força suficiente para fazer o contrário. Veja que o que eu estou falando aqui não está no campo do saber. Não basta você saber. Saber não é suficiente. Porque se o saber fosse suficiente, eu e você jamais pecaríamos. Mas muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós ofendemos, muitas vezes nós machucamos, sabendo, conscientes. Por que isso acontece? Porque o campo da batalha não é a mente. O campo da batalha é o coração. O coração é a fonte de vida. É o coração, é o interior. Aceitar humildemente a palavra é permitir que Deus nos dê um novo coração. Ou seja, não é uma mudança de pensamento, é uma mudança de estrutura, é uma mudança de coração, é uma mudança de desejos, é uma mudança de vontades, é uma transformação, é um novo coração. Esta é a promessa da nova aliança: eu vos darei um novo coração, uma nova vontade, um novo desejo, um novo querer. Irmãos, o velho homem não se converte. O velho homem não se converte. O velho homem morre. A resposta para o velho homem é a cruz, na qual eu e você estamos crucificados com Cristo. Para que um novo homem surja, para que nós ressuscitemos com Cristo, o velho homem precisa morrer. Isso é aceitar humildemente, é o permitir que essas estruturas morram. Essas estruturas precisam morrer. Não adianta nós tentarmos salvar o que Deus está condenando, o que Deus está destruindo. É como que tentar lutar contra Deus. Uma vez que a porta da arca se fechou e a chuva começou a cair, não há mais o que fazer. Aqueles que ficaram para lá de fora ficaram desesperados. Não tem como nós queremos salvar o nosso velho homem. Nós precisamos permitir que as nossas estruturas morram em Cristo Jesus. E nós percebermos que nós temos uma nova origem, um novo começo. E esta origem está relacionada à palavra da verdade, que foi implantada no nosso interior. Então nós temos que aceitar humildemente. Aceitar humildemente, então, é permitir que essas estruturas morram, mas ao mesmo tempo cultivar um ambiente para que essa palavra cresça. Quem aqui tem planta em casa? Quem aqui cuida de planta? São duas coisas diferentes, né? Esses dias eu fui tentar trazer uma planta para o meu escritório aqui. Minha cabeça, eu vou levar uma planta viva, não de plástico, não fake. Eu trouxe, aí minha esposa falou assim: olha, você tem que molhá-la de 10 em 10 dias. Tudo certo.
primeiro dia eu cumpri bem. Só que eu não contava com algo. A minha sala não tem janela, não entra claridade, não entra luz solar. No segundo dia a planta estava morrendo. Tentei deixar ela mais uns diazinhos para ver se era o ar que estava desligado, pedi para ligar o ar antes. Mas não tinha como, ela estava morrendo. No terceiro dia eu tirei ela, porque senão não teria mais retorno. Mas qual é o ponto aqui? Nós precisamos de condições corretas para que a palavra de Deus cresça no nosso interior. Se nós não cultivarmos um ambiente correto, se nós não nos preocuparmos com o ambiente que nós estamos gerando, que nós estamos vivendo, a palavra de Deus não cresce, porque ela é como semente plantada no nosso interior. Nós temos que ter as condições corretas, cultivar as condições corretas. Nós precisamos permitir que nós temos que ser expostos à realidade de Deus. Nós temos que permitir que a palavra de Deus nutra o nosso interior. Nós temos que permitir que o Espírito de Deus opere a obra em nós. Não basta ter a palavra implantada no nosso interior, nós temos também que cultivar um ambiente onde essa palavra possa crescer, ela possa florescer. Nós temos que dar as condições para que ela se desenvolva, porque caso contrário, a palavra ela não vai desenvolver, e a culpa não está na palavra, meus irmãos. A culpa da nossa falta de desenvolvimento não está na palavra. A parábola do semeador mostra muito isso. O semeador saiu a semear. Ele semeia em 4 tipos de solos, 4 tipos de terrenos. E o crescimento da palavra, o crescimento da semente era determinado pelo tipo de terreno que ela caía. Então, a eficácia da palavra de Deus no nosso interior vai depender de como está o nosso interior. Como está o nosso coração, como nós estamos cultivando essa terra para que a palavra de Deus possa florescer. É isso que vai determinar. É por isso que às vezes reuniões como essas, pessoas saem transformadas, e outras vezes nós viemos vez após vez e nós saímos mais do mesmo. Não tem a ver com a palavra, tem a ver com o nosso interior, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com nós permitirmos que a palavra de Deus dê uma nova forma ao nosso interior, ao nosso coração. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Ela é poderosa para salvá-los, ela é poderosa para transformá-los, ela é poderosa para vocês viverem o que vocês ainda não viveram. E aí entra a instrução: sejam praticantes. Então eu serei praticante à medida que eu permitir que a palavra cumpra o seu efeito em mim, porque senão eu serei somente um ouvinte, eu serei somente um cristão nominal. E é muito legal perceber que esse problema não é um problema dos nossos dias. Tiago está escrevendo por volta de 45 depois de Cristo. Já havia cristão nominal naquela época, irmão. Cristão de IBGE. Não é algo novo, porque nós podemos ouvir e nós podemos até dizer: boa é essa palavra, mas se nós não aceitarmos humildemente, se nós continuarmos com as nossas estruturas de orgulho, nós não vamos ver o florescimento. E aí Tiago ele vai dizer: olha, quem é apenas ouvinte engana a si mesmo. Engana a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Ou seja, nós precisamos permitir que a palavra de Deus diga quem nós somos.
O que Tiago está dizendo aqui é que a palavra de Deus, ela diz quem você é. Ela determina a sua identidade. Nós precisamos permitir que esta palavra tenha um efeito completo. Que essa palavra tenha um efeito completo. Que ela determine quem nós somos. Se nós praticarmos, ela vai dizer quem nós somos. O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade. Olha que interessante. Tiago, ele muda do termo palavra para lei. Ele muda do termo palavra para lei. Lei perfeita que traz liberdade. Às vezes eu e você pensamos em lei como um conjunto de regras que nos aprisiona. Mas Tiago está dizendo que a palavra ela é uma lei perfeita. Porque a palavra ela é para ser obedecida. O crente verdadeiro, o crente genuíno, ele obedece a palavra. Ele não é crente porque obedece, mas obedece porque é crente. Entende a diferença? Ele obedece porque ele é crente. Ou seja, é uma relação do coração para os atos, e não dos atos para o coração. Então eu posso, assim como você, cumprir tudo, mas se o meu coração não estiver naquilo, não é verdadeiro, não é genuíno. Eu e você podemos ter os mesmos comportamentos, mas o meu coração está distante. O meu coração não está sendo de fato transformado em uma nova vida. Então a proposta é nós sermos transformados do interior para o exterior. Quando nós permitimos que Deus mude o nosso coração, naturalmente as nossas ações vão sendo afetadas, vão sendo transformadas. E aqui eu e você temos que cuidar, porque nós temos uma cultura, nós temos uma tendência a uma cultura de hipocrisia. Nós temos uma tendência a uma cultura de hipocrisia, aonde nós medimos pelas atitudes externas, mas nós não pesamos o coração. Então nós vemos, a pessoa chegou hoje, amanhã ela já está toda transformada, com linguajar de crente, com roupa de crente, deixou de fazer tudo o que fazia. De repente esse irmão já não está mais presente. Nós dizemos, o irmão desviou. Às vezes, meu irmão, o irmão não desviou. Às vezes ele nunca converteu. Só que ele vestiu roupa de crente. Ele usou linguajar de crente. Ele começou a fazer o que crente faz. Mas o interior nunca foi transformado. Muitas vezes nós nos enxergamos assim. Nós precisamos quebrar essa cultura hipócrita, essa cultura de performance, e olharmos para as coisas que realmente importam, que é o coração. É o coração que é a fonte da vida. Então, se eu tenho um problema externo, um problema de atitude, um problema de caráter, qual é a fonte disso? É o coração. Nós não podemos querer corrigir o comportamento sem antes alinhar o coração. Nós precisamos primeiro alinhar o coração, e o comportamento ele vai ser corrigido naturalmente. Isso se aplica a tudo. Isso se aplica à educação dos nossos filhos. Quantas vezes eu e você queremos corrigir os nossos filhos por causa daquilo que os outros vão pensar de nós? Então nós corrigimos o comportamento, mas nós não corrigimos o coração. O coração continua rebelde, o coração continua orgulhoso, mas o comportamento está ótimo, o comportamento está impecável. Sabe, eu tive uma experiência com uma família, qual eles
corrigiam seus filhos nessa forma, no comportamento, na postura. E um dos seus filhos, tu olhava para ele e você via o filho ideal. O filho ideal. O filho que dá orgulho em todo pai. Desde criança falava 4 idiomas. Tocava tantos instrumentos, praticava tantos esportes. Só que na relação você ia percebendo que a criança, desde muito pequena, utilizava aquilo que os pais ensinavam para manipular os pais. Utilizava a palavra de Deus para manipular os pais para fazer aquilo que ela queria. Esse é o risco de nós corrigirmos o comportamento sem corrigirmos o coração. O que Deus está propondo para nós, como igreja, não é a correção do comportamento simplesmente, mas é a reestruturação do nosso coração. Nós seremos praticantes da palavra se nós aceitarmos humildemente, se nós permitirmos que a palavra diga quem nós somos. A nossa religião será verdadeira se nós aceitarmos que a palavra diz a nosso respeito e permitirmos que ela dê forma à nossa vida. Aí nossa religião será verdadeira. Aí nós teremos uma religião que agrada a Deus. Nós somos chamados a sermos praticantes, e seremos praticantes à medida que nós permitirmos que Deus dê uma nova forma ao nosso coração. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Olha que interessante. Uma das réguas de medir de Tiago é pela forma como eu falo. O que eu falo? É eu aprender a refrear a minha língua, a ser tardio no falar. Porque nós podemos estar falando demais. E quando nós falamos demais, nós podemos dar lugar ao diabo. Sabe, Tiago vai dizer que a língua tem um fogo, a língua maledicente tem um fogo que vem do inferno. Nós vamos estudar isso daqui a alguns capítulos. Então, como é que nós estamos medindo a nossa espiritualidade? É no nosso dia a dia, é no nosso trato com os irmãos, é na forma como me relaciono com vocês, que vocês se relacionam comigo, que nós nos relacionamos uns com os outros, que nós vamos de fato perceber se nós somos espirituais ou não. São as pequenas atitudes que são reveladas. Então nós precisamos permitir que Deus transforme tudo o que somos e tudo o que temos, para que então nós sejamos de fato essa igreja que são as primícias da criação, essa igreja que vai caminhar em uma maturidade, que vai antecipar a vida que nós teremos na eternidade, essa igreja que vai testemunhar para o mundo aquilo que Deus quer fazer com eles. Imagina que coisa boa, sermos uma igreja de homens e mulheres prontos para ouvir, qualquer um, a quem quiser, tardios para falar, tardios para se irar. Uma igreja que ama o vulnerável, que serve o outro em amor. Uma igreja acolhedora, que pratica a religião pura e imaculada, quer cuidar dos vulneráveis, quer cuidar dos marginalizados, que não se deixa se corromper pelo mundo. Uma igreja que não é levada por qualquer onda, uma igreja que não é agitada por qualquer situação, mas permanece firme porque é construída sobre a palavra de Deus. Essa igreja que Deus está nos chamando para ser, essa igreja que Deus está nos chamando para ser. Nós precisamos estar comprometidos com isso. Mas qual é o primeiro passo? Como nós podemos ser praticantes da palavra? Aceitando humildemente a palavra que foi implantada em nós. Essa é uma manhã que Deus quer nos quebrar por dentro.
quer nos refazer, que Deus quer quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa soberba. Deus quer que nós venhamos aceitar humildemente a palavra. Ele quer que nós venhamos dar condição para que essa palavra floresça. Esse é o meu chamado para você nessa manhã. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua compaixão e pela tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor está nos ensinando a vida que te agrada. Obrigado porque o Senhor está nos chamando para viver a vida que o Senhor deseja, a vida boa, a vida feliz, a vida plena. Senhor, quebre no nosso coração as estruturas de orgulho que nós temos de resistência ao Senhor. Nos quebre por dentro, nos refaça, nos faça de novo. Nós queremos ser homens e mulheres que vivem a plenitude daquilo que tu sonhas. Por isso nós pedimos nessa manhã, nos dê um novo coração. Senhor, faça como um transplante de coração nessa manhã em nossos corações, tirando o coração de pedra, tirando o coração orgulhoso e nos dando um novo e vivo coração, um coração com o teu espírito, um coração manso e humilde como o teu. Nos dê um novo coração. Este é o nosso clamor, esse é o nosso pedido para ti. Nos dê um novo coração, um coração que aceita humildemente as tuas palavras, um coração que é dirigido pelo teu agir e pelo teu falar, um coração cuja identidade está em ti. Ah, Senhor, vem com teu Espírito fazer esta operação no nosso interior, porque somente o teu Espírito pode fazer isso. Nós não somos capazes de fazer, nós não temos esta capacidade de operar isso. Mude as estruturas do nosso ser, para que nós sejamos homens e mulheres maduros em ti, homens e mulheres aprovados por ti, homens e mulheres na qual o Senhor vai ter deleite em nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra, a tua palavra que nos gerou, a tua palavra que nos atraiu, a tua palavra que nos sustenta, a tua palavra que permanece para sempre. Obrigado pela tua palavra. Eu oro para que esta palavra venha florescer na vida de cada um que está aqui, que esta palavra não se perca, mas que cumpra o seu propósito, para que nessa semana nós possamos ser praticantes da tua palavra e não somente ouvintes da tua palavra. Que essa semana nós possamos ver o avanço que o Espírito está promovendo em nós, nas pequenas ações, em sermos tardios no falar, em sermos tardios em nos irar. Obrigado porque o Senhor está nos chamando para algo mais profundo. Eu quero abençoar cada um que está aqui, que eles sejam cheios do teu amor, da tua graça, da tua vida, do teu testemunho, que eles experimentem a tua fidelidade dia após dia, e que a tua graça superabunde sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Releiam o capítulo 1 nessa semana, meditem no capítulo 1, permita que a palavra de Deus continue falando com vocês. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, e que a graça do Filho, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós agora e para sempre. Amém? Deus abençoe todos vocês, tenham um ótimo domingo e uma ótima semana.